Hoje é o primeiro dia de curso de testemunho e eu tenho o privilégio de contar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida para vocês. E vou começar dizendo que durante 20 anos da minha vida eu vivia presa espiritualmente e emocionalmente a um Deus que eu tinha entronizado na minha vida. Durante todo esse tempo eu nunca me afastei da igreja, porque eu acreditava que eu conhecia Deus, ao qual eu sempre preguei. Achava inclusive que eu tinha um relacionamento com Ele. Mas com o tempo passando, fui percebendo que não bastava vir para a igreja, não bastava só me envolver com as atividades, nem que eu ficasse 24 horas aqui, vez ou outra, um grande vazio surgia no meu coração e uma tristeza imensa inundava toda a minha mente. E anos seguindo por essa jornada, anos e anos seguindo assim uma vida de religiosidade e bastante ativismo, que parecia satisfazer, sim, às vezes parece satisfazer, mas na verdade não te oferece uma vida de verdade. Se a gente ler lá em João 14,6, diz assim: o próprio Jesus disse aos discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A vida está nele. Só a vida em Jesus. E Ele próprio é o caminho e a verdade. E eu andava assim, continuei andando, perdida dentro de mim mesma, procurando direção para todo lado, mas sem encontrar. Provérbios 3,15 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Ao contrário, o que você tem que fazer? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e aí sim Ele endireitará as suas veredas. Quando se está perdido procurando uma direção, nós acabamos por seguir as nossas próprias intuições. E aí é que caímos do cavalo e é aí que a nossa vida se resulta em frustrações, uma após a outra. E a Bíblia é interessante que ela sempre chama atenção sobre isso. Primeiro aqui, como a gente lê em Provérbios 15, que a gente não deve se apoiar no nosso próprio entendimento, mas sim reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque Ele é quem direita as nossas veredas. Versículo 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará vigor, saúde e vigor aos ossos. Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduzem à morte. Compreendem a severidade disso? Os caminhos que ao homem parecem certos, no final os conduzem à morte. Morte espiritual, o afastamento de Deus para o resto da sua vida. Já pensou o que é estar afastado de Deus para o resto da sua vida? A gente não consegue nem pensar nisso porque é uma imensidão de tristeza para sempre. E continuava eu caminhando vazia, achando que ia na direção correta, mas era apenas uma vida de religiosidade. Conhecia as coisas de Deus, mas não conhecia o Deus das coisas. Mas pelo seu tão grande amor e a sua tão grande misericórdia, Ele me resgatou. E o interessante é que Deus sempre coloca algumas pessoas para nos ajudar. E no meu caso, essa igreja tem sido a minha ajuda diária nessa caminhada. Várias diversas conversas com a pastora tem me ajudado, porque às vezes você não identifica o que te faz mal. Você está tão envolvido no seu problema que você não consegue identificar o que realmente te faz mal, o que te faz sofrer. Você precisa de uma visão externa que veja aquilo e compreenda e te fale: olha, certas coisas estão te fazendo sofrer, você não precisa se maltratar tanto assim. E fruto de uma dessas conversas, no mês passado eu tomei a decisão de abrir meu coração para o meu pai. Conversei com ele abertamente, orei por ele, disse para ele que certas atitudes ou coisas que eu fazia me feriam, mas eu fazia para o agradar, para que ele não ficasse magoado, mas ao mesmo tempo isso me fazia sofrer muito. E aí foi aí que Deus teve a misericórdia de deixar isso acontecer. Uma grande ferida escondida há anos foi aberta dentro de mim. Grande ferida. E eu comecei um processo de depressão espiritual muito sério, muito grande, uma tristeza imensa.
E eu não tinha vontade de nada e também nada me dava prazer, nada. Mas não se esqueça, para Deus curar uma ferida é preciso que ela venha à tona. Não tem jeito Deus curar algo que na verdade nem você sabe que existe, onde está escondido. A gente sempre esconde pelo fato de não doer, né? A gente prefere que ninguém toque nesse assunto para que não doa, mas só vindo à tona é que Deus pode curar. E eu dou graças a Deus pelo que o Senhor fez e tem feito. Afinal de contas, na dor é que a gente consegue olhar para Ele e com sinceridade de coração pedir dele misericórdia. E aí, aos trancos e barrancos, eu comecei uma busca pela origem disso tudo. Precisava saber onde está a raiz dessa amargura, por que essa tristeza é tão grande que eu não consigo me livrar, por que essa depressão, o que está acontecendo? E a primeira resposta que tive de Deus foi: minha filha, eu sou o seu pai. Salmo 27:10 diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Fui por Deus criado e, portanto, ninguém me conhece ou sabe do que eu preciso mais do que o próprio Deus. E Ele me deu esse recado para dizer que a minha confiança tem que estar apoiada nele, porque Ele é o único fiel, Ele é o único que tem o verdadeiro amor e Ele é o único que se importa e nunca vai me abandonar. Por isso Ele falou: eu sou o seu pai, a sua confiança tem que estar em mim. Eu sou o único que não falha, porque eu não sou homem. O homem falha, o homem comete muitos erros, mas eu sou o Deus fiel que pode todas as coisas. E aí eu comecei a tentar, depositar essa confiança em Deus, depositar a minha esperança no Senhor, porque Ele é o único que não falha. E como eu continuei essa caminhada em busca da resolução daquela depressão profunda, E Deus é tão maravilhoso que Ele foi mostrando ponto a ponto onde eu estava errando, quais eram as minhas falhas. Provérbios 3, 11 e 12 diz bem assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E foi isso que Deus começou a fazer comigo. Ele começou a trazer à tona tudo que estava encoberto e que eu precisava que fosse mudado na minha vida. E aí, 1 João 1,5 diz assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E Deus, com a sua luz e grande misericórdia, trouxe a verdade aos meus olhos. Primeiramente, lá no texto de Ezequiel 37, quando Deus dá uma visão para Ezequiel e diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, ou seja, mortos há muito tempo. E o Senhor perguntou a Ezequiel: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Ezequiel respondeu: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então o Senhor disse a ele: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês assim terão vida. E com esse texto, Deus me mostrou que eu era esse próprio vale de ossos secos, que eu estava numa morte espiritual há anos da minha vida, sem vigor, sem vida, sem direção, durante vários anos da minha vida. E na verdade, Ele fez isso porque Deus tem que te mostrar onde você está espiritualmente, para que Ele possa fazer com que você cresça e não tenha ilusões quanto a si mesmo. E foi esse o processo que Ele fez, me mostrar onde eu estava, morta espiritualmente há anos. E reconhecer que Ele é o único que pode te dar a vida verdadeira. Às vezes Deus tem que nos parar para que voltemos os nossos olhos para Ele e tomemos o caminho certo, que é Jesus. Mas não parou por aí. Para que ficasse bem claro para mim essa situação espiritual, Deus me levou às 7 igrejas do Apocalipse.
Capítulo 3 de Apocalipse diz assim: o anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Sardes, estas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Como Deus é misericordioso. Como Deus tem tão grande amor por nossas vidas, Ele precisava falar isso para mim. Porque o que mais importa para Deus é a minha vida salva. E Ele precisava me dizer isso, ou no dia que Ele voltasse, Ele ia chegar e eu ia ficar. Porque eu não tinha uma relação com Deus, eu estava morta espiritualmente. Presta atenção, as suas obras não agradam a Deus. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Só que aí, continua o versículo, diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e estava para morrer. Me agarrei nisso, falei: Senhor, então se há alguma coisa que ainda resta dentro de mim, resgata isso e me ajuda. E aí, reconheci, entendi que estava morta e me agarrei a esta parte, como falei para vocês. Continuei então a buscar o arrependimento, a obediência, para que Deus pudesse me encher. E aí, continuando ali a ler o texto de Apocalipse, apesar de Deus ter acabado de me falar que eu estava morta, na ânsia de sair dessa apatia e morbidade, me considerei como se fosse a igreja de Éfeso, a qual Deus tinha contra ela que ela tinha abandonado o primeiro amor. Diz assim, capítulo 2: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras que praticava no início. Pois bem, seguindo as minhas intuições mais uma vez, comecei a orar. Foi quando Deus foi bem claro comigo: filha, você está morta. Voltar ao primeiro amor? Que primeiro amor? Você nunca aceitou o meu amor. Você sempre rejeitou o sacrifício do meu filho na cruz. Você sempre preferiu o amor das pessoas, a atenção e a honra dos homens, aquilo que o homem pode te dar. Nunca houve primeiro amor. Nunca houve relacionamento. Você nunca quis me conhecer verdadeiramente. O seu Deus, e para finalizar, ele ainda disse: o seu Deus é o seu Pai. Deus, pela sua tão grande misericórdia, me fez cair em si e perceber que eu falava de um Deus que na verdade eu não conhecia. E que eu deixava que Ele fizesse parte, e que eu não deixava que Ele fizesse parte da minha vida. Queridos, somos nós que levantamos esses ídolos nas nossas vidas. Meu pai não tem culpa de nada. Eu entronizei ele. Ao mesmo tempo que, se o dinheiro é o Deus da sua vida, é você que entroniza o dinheiro na sua vida. É você que entroniza o seu pai na sua vida, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. O que estiver ocupando o lugar de Deus, é você quem faz isso. A outra pessoa não tem culpa de nada. Somos nós que levantamos os ídolos nas nossas vidas e, com isso, afastamos Deus de nós. O que tem afligido o seu coração? Qual é aquela ferida que ninguém pode tocar? Ou melhor, para descobrir também qual é o ídolo da sua vida, descubra o que tem motivado as suas ações. O que tem motivado as suas ações? O que ocupa a sua mente? O que tem deixado você fora de controle? É o dinheiro, é o sonho do casamento, é seu marido, é esposo, o divórcio, a solidão? O quê? O que tem ocupado esse lugar? Saiba que o que move a sua vida é o seu ídolo. E é quem está ocupando nesse momento o lugar de Deus. Deus é santo, Deus é único, Ele não divide seu lugar com ninguém. Será que algo ou alguém tem ocupado o lugar de Deus no trono da sua vida? Quando eu ouvi de Deus que sempre tinha rejeitado o seu sacrifício na cruz e o seu grande amor, chorei muito e morri de vergonha.
Porque, na verdade, todas as vezes que a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, a gente rejeita, sim, o sacrifício de Cristo na cruz. Não importa o que seja, se é o dinheiro, se é o pai, se é o que ocupar aquele lugar, você está dizendo para Jesus, o seu sacrifício não foi nada, eu prefiro isso. É isso que acontece. E eu chorei muito e morri de vergonha. Mas na mesma hora me ajoelhei, pedi perdão ao Senhor e pedi que a gente começasse dali uma nova história. Pedi, Senhor, desse ponto de hoje, vamos começar uma história de verdade. Pedi para que eu tivesse um relacionamento verdadeiro com Ele, que realmente o conhecesse. Então segui a vida, vindo para a igreja, muitas vezes muito triste, aos trancos e barrancos, mas vindo, porque o Senhor sempre usa as pessoas. E foi um momento que, na escola bíblica dominical, a pastora explicou sobre as 4 leis espirituais. Todo mundo que estava aqui foi muito, se encheu muito disso, mas a verdade é, aquilo era só para mim. Desculpa para quem estava aqui, mas era direcionado para mim. E Deus queria falar comigo. E eu assisti aquela EBD aprendendo e digerindo tudo o que Ele tinha para falar para mim. E dentre as 4 leis, a primeira lei diz o quê? Diz assim: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E eu pensando, se Deus me ama e tem um plano maravilhoso para mim, por que é que eu não estou vivendo isso? Segunda lei: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso, não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. É isso, o pecado nos separa porque Deus é santo. Terceira lei: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida, somente através de Jesus Cristo. E a 4ª lei: precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Você é quem escolhe isso. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para as nossas vidas. E aí veio a hora que tudo aquilo encaixou na minha mente. Rafael, coloca aí para mim, por favor. A pastora mostrou essa figura aqui. E são 2 tipos de vida, né? Essa aqui é a vida controlada pelo eu e essa aqui é a vida controlada por Cristo. Eu olhei essa vida aqui e falei, cara, essa bagunça, as coisas, as frustrações em sequência, isso é a minha realidade. Essa é a realidade da minha vida. Eu no trono da minha vida, ou colocando no trono da minha vida quem eu quisesse, e uma frustração após a outra, tudo desorganizado, sem direção, sem nada. Perceba onde Cristo está, do lado de fora. Do lado de fora, sem controle de nada, e é por isso que a minha vida estava completamente desordenada. Mas aí, olha aqui a vida com Cristo. Quando Cristo realmente está no trono da sua vida, é aí que Ele organiza tudo e realiza, harmoniza o plano de Deus que Ele tinha para você desde que Ele te criou, e você consegue viver a vida abundante que um dia Ele prometeu. Quando eu olhei, eu me identifiquei e falei, aquela ali sou eu, mas eu quero isso aqui, Senhor. Eu quero que o Senhor seja entronizado verdadeiramente no trono da minha vida, para que eu tenha a minha vida harmonizada e que eu possa realmente fazer aquilo que Deus me criou para fazer. Realmente estar no centro da vontade dEle e dentro dos planos dEle. Perceba que você fica aqui, ó, submisso à vontade de Deus, obediente a Ele, submisso aos seus planos, submisso a tudo que Ele tem para você, porque foi Ele que te criou e Ele sabe muito bem o que é melhor para você. Não tente se comparar com Cristo, você não pode acrescentar um segundo de vida para você, mas Ele pode todas as coisas. Então esteja aqui em posição de submissão. Pode tirar, amigo. E foi isso que ficou ruminando na minha cabeça durante aquele dia inteiro. Fiquei pensando nisso e falando, Senhor, você não tem que ocupar verdadeiramente o primeiro lugar na minha vida.
Foi então que no dia 28 de agosto de 2017, pela primeira vez, verdadeiramente eu convidei Jesus Cristo para entrar na minha vida. Fazer morada no meu coração e ser entronizado na minha vida verdadeiramente. Desde então eu peço todos os dias que Ele me ajude a destronar esses ídolos e tornar-se o único Deus na minha vida. E aí você pergunta, sim, Nara, dia 28 de agosto você convidou a Deus para ser o seu único Senhor e Salvador. Mas e no dia seguinte, você acordou outra pessoa? Não. A única diferença é que hoje eu sei onde eu estou, mas Deus colocou no meu coração onde é que eu quero chegar. Hoje eu tenho direção. Não tenho nenhuma ilusão quanto a mim. Sei muito bem a minha origem pecaminosa, mas também sei de um Deus que pode mudar todas as coisas. Todos os dias tenho meditado na palavra, enxergado coisas que antes eu não via. Enxergo hoje a vida real de tantos homens de Deus que passaram por tantos sofrimentos, mas nunca perderam a esperança naquele que é fiel. E mais, Deus é tão bom que todos os dias Ele tem me corrigido amorosamente, mostrando que é errado através da palavra e estamos lutando juntos para que eu consiga eliminar todos os frutos da carne. Interessante que Deus te manda, leia ali em Gálatas 5, aí você já acha, os frutos do Espírito, Não, leia um pouco mais acima. Quais são os frutos da carne? Se identifica aí. Já que Deus entrou na sua vida, Ele tem que mudar tudo. Ele tem que mudar tudo. Nada pode ser como antes. Identifique-se aí. É tempo de mudança de caráter. É tempo de mudança completa. Afinal de contas, quando Deus entra na sua vida, é para transformar tudo. Se você não deixa que Ele transforme, desculpa, mas Ele não entrou na sua vida. Comecei nessa luta um dia de cada vez, buscando sempre uma conversão genuína. Aprendendo dia a dia a confiar completamente em Deus e em suas promessas. Olha só que lindo, Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: Palavra de Deus para nós. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu mesmo os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a você um coração novo e porei um espírito novo em você. Tirarei de você o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em você e o levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis, que é tudo que a gente precisa. E é isso. É Deus, somente Deus que pode mudar a nossa vida. Somente Deus que pode curar as nossas dores. Somente Deus pode preencher o vazio no nosso coração de anos. Só Ele pode dar real razão para você viver. Mas para isso é necessário receber a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Reconhecer seu sacrifício na cruz por amor a você e deixar que Ele tome o primeiro lugar mesmo na sua vida. Deixar que Ele tenha o controle de tudo, porque só assim você terá a alegria da certeza da presença de Deus na sua vida. Vou cantar uma música agora chamada Em Adoração e eu queria que vocês refletissem mesmo e pensassem: será que Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida? O que tem ocupado o primeiro lugar na minha vida? São minhas frustrações, são os meus traumas, meus medos? O que tem tomado conta da sua mente? Pense nisso, reflita e, se você quiser, convide a Deus para ocupar o primeiro lugar na sua vida.